Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos. Eu sou a Dulce e hoje o que me traz aqui é o tema do detox ou do depurar, utilizar alimentos que ajudem a depurar e a eliminar e que muito se fala nesta altura do ano no hemisfério norte e aqui em Portugal estamos a entrar na primavera e quer a seguir às festas, no Natal e no Ano Novo, quer agora na primavera e muitas vezes no verão e também ao longo do ano todo, mas mais nestas fases se fala desta questão da necessidade de depurar e de fazer detox e de fazer jejuns e de utilizar alimentos que ajudem o nosso corpo a eliminar. A verdade é que nem todos precisamos de fazer aquele tipo de dietas para ajudar a eliminar e a maior parte das pessoas que se sente atraído por este tipo de dietas e de detox são exatamente as pessoas que não precisam deles. E eu já vou falar sobre isto. Portanto, a minha intervenção hoje, este vídeo que eu estou a gravar, tem muito mais a ver com uma reflexão que eu faço, que espero que não seja sentida como crítica por ninguém, mas sim uma reflexão e também vou aqui falar de algumas coisas que podem ajudá-la ou podem ajudá-lo a tentar perceber se realmente precisa de um detox ou não. Todas as pessoas precisam de desinflamar, não digo todas as pessoas, eu quero explicar aqui um pouco isto. Se nós não comermos alimentos inflamatórios a maior parte do ano, nós não precisamos de desinflamar, porque naturalmente o nosso corpo tem mecanismos que ajudam a mantê-lo saudável, a eliminar naturalmente. Todos os dias nós eliminamos imenso e quando nós aceleramos processos de eliminação, nós poderemos estar a eliminar coisas que são necessárias. Isto é assim, o nosso corpo, quando nós nos alimentamos, quando nós comemos, e agora só estou a falar mesmo de alimentação, não estou a falar de respiração nem de nada, mas já vou falar mais à frente. Quando nós comemos, o nosso corpo absorve parte dos nutrientes presentes na comida, mas é muito importante que o nosso corpo também consiga eliminar. E este é o segredo de uma boa saúde. É não só aquilo que nós absorvemos, e é bom que todo o nosso sistema digestivo esteja a funcionar bem para conseguirmos absorver os nutrientes necessários que depois vão construir o nosso corpo, que realmente o material para construir é a proteína, não é? Para construir tecidos, mas depois existem todas uma série de nutrientes presentes, para além dos hidratos de carbono que fazem com que o nosso corpo, que as células funcionem, não é? Que haja energia, e as gorduras que também são essenciais até para a produção de hormonas, não é? E, portanto, o nosso corpo precisa destes três macronutrientes, que é assim que se chamam na nutrição, mas precisamos de todo o tipo de alimentos onde estão presentes estas coisas, e que o nosso corpo consiga absorvê-los corretamente, e para isso depois também são necessárias vitaminas e minerais, mas também a nossa saúde depende da forma como o nosso corpo consegue eliminar. Ou seja, nós temos processos de absorção e processos de eliminação. E os órgãos que fazem a eliminação também precisam de estar saudáveis. Até os pulmões, que recebem oxigênio e através dos quais nós libertamos dióxido de carbono e a água, nós precisamos que os pulmões estejam saudáveis. Também são órgãos em que há eliminação, ou seja, nós recebemos oxigênio e eliminamos dióxido de carbono e água. Mas existem outros órgãos de eliminação, claro, os rins, os intestinos, etc. Portanto, nós precisamos que estes órgãos todos estejam saudáveis. Então, quando nós estamos a utilizar muitos alimentos que ajudem a depurar e nós não precisamos de depurar, nós estamos a enfraquecer. E esta é a minha questão. A verdade é que a maior parte das pessoas que já são por si mais débeis e que precisam mais de nutrir e de reforçar são as pessoas que se sentem mais atraídas por dietas de detox e alimentos depurativos. Então, quais são as pessoas, e esta é a questão, quais são as pessoas que necessitam mesmo de fazer detox ou depurar? São aquelas pessoas que estão em excesso.
E estar em excesso consegue-se ver através da condição corporal, até fisicamente e também emocionalmente. As pessoas que estão em excesso são aquelas pessoas que têm excesso de gordura, excesso de massa, não é? Ou seja, excesso de corpo. E quando eu falo de gordura, normalmente porque é o que se deposita mais no nosso corpo e, portanto, é aquilo que se vê. São pessoas que normalmente têm uma pele mais vermelha, nota-se que estão inchadas, que têm, ou seja, não é só gordura que existe retenção, existe líquido que fica retido, existe, em termos emocionais, mais tensão normalmente, são pessoas um pouco mais que têm aqui a parte visceral mais contraída e que por isso reagem de forma excessiva em algumas situações. Ao contrário das pessoas que não precisam de detox e que são mais débeis, que normalmente são as pessoas mais queixosas. Pronto, mas aqui eu estava a falar então das pessoas que estão em excesso e eu pus aqui algumas notazinhas para eu ir vendo. São pessoas que têm colesterol alto, são pessoas normalmente hipertensas, o que não quer dizer que também não existem pessoas mais débeis que também possam ter aqui alterações na tensão, mas são pessoas que têm este tipo de perfil. São mais rígidas, têm um temperamento mais forte, querem que as pessoas façam aquilo que elas mandam, portanto são este tipo de perfil psicológico e físico. Se não se enquadra neste tipo de perfil, talvez tenha que ter aqui um pouco de mais cuidado, mas mesmo dentro deste perfil, mais cuidado ao fazer dietas detox. Mas mesmo dentro deste perfil, nós temos aquelas pessoas que têm excesso e que são rijas, que o seu corpo é todo mais rijo, e depois temos aquelas pessoas que estão em excesso e que são mais flácidas. E deve conhecer estes dois tipos de gordura. Eu não estou a falar de nada que não seja visível, ou seja, há aquelas pessoas que são gordas e têm excesso de gordura e são flácidas, e há aquelas pessoas que têm excesso de gordura e que portanto, são rijas, têm uma gordura mais rija. E isto também são dois tipos de perfis dentro das pessoas que devem fazer detox e que têm muito a ver com a dieta que estas pessoas, ou com o regime alimentar, ou com o tipo de alimentos que estas pessoas consomem. Então, normalmente, estas pessoas que têm excesso de peso e são mais rijas, são pessoas que consomem excesso de produtos de origem animal e, nomeadamente, gorduras saturadas, excesso de sal. E quando eu falo das gorduras saturadas, eu estou a falar de enchidos, de carne, de carne gorda, de lácteos, mas lácteos daqueles mais fortes, como os queijos curados, o queijo parmesão, o queijo da ilha, alguns queijos mais curados, e que na sua alimentação a riqueza deste tipo de alimentos é de tal forma grande que o corpo não tem capacidade de eliminar. Mesmo os órgãos de eliminação, mesmo os intestinos, começam a reter. E visceralmente estas pessoas acabam por acumular gordura visceral, aquilo que se chama gordura visceral, que é muito difícil de eliminar. E aqui um parentesezinho, que também eu gosto de deixar. Normalmente encontramos este tipo de perfil em homens, portanto, mais no masculino, em algumas mulheres, mas particularmente em algumas mulheres a partir da menopausa, que começam, devido às alterações hormonais, a guardar, entre aspas, mas a reter mais, ou seja, a não conseguir eliminar de forma eficaz e a reter mais na zona do abdômen mais gordura. E aqui sim nós temos o perfil das pessoas que talvez beneficiem, e eu digo talvez porque isto tem que se ver caso a caso, mas normalmente estas pessoas beneficiarão de uma dieta em que se elimine aos poucos. Também eu não digo para irem logo de consumir muita proteína animal para só proteína vegetal, não, fazerem uma transição e irem eliminando a proteína animal, substituindo, por exemplo, a carne por peixe magro e, portanto, ir fazendo assim naturalmente uma transição
e depois passar para a proteína vegetal e durante algum tempo andar a consumir mais proteína de origem vegetal, mas fazer uma transição. Os detox muito rápidos obrigam o corpo a um esforço adicional e muitas vezes não são tão eficazes como uma transição suave. Então, depois temos, eu falei agora das pessoas que normalmente retêm esta gordura mais e que são mais rijas, não é? E depois também temos o outro lado, das pessoas um pouco mais, sabem, aquelas pessoas que dizem, eu bebo um copo de água, ou como uma maçã, ou como alface e tudo me engorda. Eu não sei se conhecem este tipo de pessoas, eu cruzo-me com algumas que me dizem isto, e a verdade é que este tipo de retenção é um tipo de retenção mais in, aquilo que nós chamamos um tipo de retenção mais in. Na macrobiótica, aquilo que eu falei até agora, aquelas pessoas que têm este tipo de caráter e de corpo mais rijo, são pessoas que acumulam por excesso de yang, e as pessoas que são um pouco mais flácidas normalmente acumulam por excesso de yin. E estas pessoas não devem mesmo consumir alface, nem fruta crua, nem alimentos doces, porque normalmente são as pessoas que têm mais tendência a engordar pelo consumo de alimentos expansivos. E até mesmo se nós pensarmos neste pão que existe à venda e no excesso de bolos, o que acontece é que os fermentos utilizados, o pão que existe à venda nos supermercados, é isso a que eu me refiro, os fermentos utilizados neste tipo de pão e de bolos são fermentos que expandem, não é? São fermentos que fazem com que uma pessoa também expanda, e mesmo os órgãos internos, como os intestinos, o estômago, etc., se nós lhes demos fermentos de má qualidade, os fermentos servem para expandir, estes órgãos também vão expandir e perder a capacidade que eles têm naturalmente de contração. Tudo no nosso corpo tem este movimento de contração e expansão, e naturalmente nós fazemos-lo para eliminar, mesmo a nível dos intestinos, a nível do estômago, a nível dos pulmões. Todo este movimento de contração e expansão deve ser eficaz para nós conseguirmos eliminar. E portanto, estas pessoas que engordaram ou que estão com excesso, mas são mais moles, têm mais moles, sim, mais tenrinhas, aquela gordura mais tenrinha, estas pessoas também perderam a capacidade de eliminar. As pessoas mais gordas que têm aquela gordura mais forte perderam a capacidade desta contração e expansão porque estão muito contraídas, é a gordura que contrai. As pessoas, mesmo a nível de vasos sanguíneos, portanto a hipertensão, as pessoas que estão um pouco mais gordas, mas são mais balofas, desculpem a expressão, mas é muito utilizada, ou seja, é aquela gordura balofa, molinha, perderam esta capacidade de eliminar porque estão mais yin, ou seja, o movimento fica pasmado, mas fica pasmado como se aberto, não é? E as outras ficam com o movimento pasmado, mas mais fechado. E aqui é um problema de eliminação. Realmente estas pessoas que engordam com água e com alface devem começar a consumir alimentos um pouco mais yang, um bom yang, aquilo que nós na macrobiótica costumamos chamar são os cereais, também peixe, se consumirem peixe, claro, também, ou seja, evitarem os detox que sejam com muita água e com muita fruta e etc. Portanto, isso não vai beneficiar as pessoas que sejam um pouco mais tenham aquela gordura um pouco mais mole. Devem usar, sim, alimentos que ajudem a eliminar a água, e ambos os tipos de perfil que precisam de eliminar e que eu falei até agora, que são aquelas pessoas que eu referi no início, portanto com excesso, não é? Ambos necessitam de utilizar alguns alimentos que sejam mais diuréticos, e dentro da macrobiótica nós consideramos, por exemplo, o rábano, o nabo, o rabanete, a cevada, portanto este tipo de alimentos que são um pouco
e também o milê também é um bom diurético, é um cereal mais diurético que os outros todos, beneficiarão deste tipo de alimentos. Também do arroz integral e menos de cereais que sejam mais fortes, como por exemplo a aveia ou o trigo sarraceno. E aqui falando dentro da macrobiótica. Mesmo dentro da macrobiótica nós podemos utilizar os alimentos de forma inteligente e que não vão causar grande distúrbio ou problemas físicos ou doença se os utilizarmos com moderação. Eu também não recomendo utilizar nabo todos os dias para uma pessoa que esteja numa condição normal. Na altura do inverno, isto é muito interessante, porque na altura do inverno nós temos tendência a consumir mais um pouco de gordura e a consumir mais um pouco de alimentos que fortalecem, como a aveia, etc. Mas ao mesmo tempo vamos tendo o nabo, vamos tendo as cenouras, vamos tendo as raízes e, portanto, a maior parte das pessoas que segue uma alimentação macrobiótica padrão não vai precisar dos detox. Porquê? Porque o corpo, ao mesmo tempo que está a consumir alimentos um pouco mais gordos, etc., para fazer face ao frio, e que é necessário mesmo nesta altura do ano consumirmos este tipo de alimentos, depois, na altura, ao mesmo tempo, tem disponíveis alimentos que ajudam a eliminar. E isto é muito bonito de se ver. Portanto, quando nós achamos que estamos a precisar de um detox, muitas vezes não estamos a precisar dele. E eu talvez guarde essa parte para o outro vídeo. Eu amanhã falarei, porque eu não queria fazer aqui um vídeo muito longo, e já vou com mais de um quarto de hora de vídeo. Amanhã falarei das pessoas que têm outro tipo de características, que são as pessoas mais débeis e que acham que precisam mesmo fazer um detox. Essa debilidade também as faz pensar isso. Eu preciso de um detox, eu estou mesmo a precisar de um detox, eu ando aqui com os meus pensamentos muito no ar, etc. Tenho pouco foco e acham gordurinha no seu corpo em todo lado, porque se estão a comparar se calhar com modelos que fazem ginásio e têm uma alimentação muito desequilibrada, fazem ginásio todos os dias ou várias vezes por dia, têm uma alimentação desequilibrada, e quando nós nos comparamos com este tipo de pessoas, claro que nós estamos sempre a precisar de um detox, porque temos uma gordurinha aqui ou uma gordurinha além. E eu vou deixar isto para outro vídeo. Eu queria ainda dizer uma coisa. Lembrem-se de que há alimentos que ajudam a construir, e os alimentos que ajudam a construir tecido são sempre as proteínas. Quando nós estamos a fazer um detox, devemos baixar um bocadinho o nível de proteína, não só de gordura, mas o nível de proteína. Eu sei que nas dietas modernas se retiram os hidratos de carbono, mas reparem no perfil psicológico de muitas pessoas que retiram na totalidade os hidratos de carbono e os estragos que isto às vezes faz a nível do sistema digestivo, principalmente a longo prazo. Portanto, vejam se... Quando nós fazemos uma mudança alimentar, devemos tentar perceber, olhem, esta pessoa come isto e tem este perfil, eu quero ser parecida com esta pessoa. Entendem o que eu quero dizer? Ou entende o que eu quero dizer? E, portanto, fazer um pouco também esta avaliação. Uma das coisas que eu recomendo muito a quem quer fazer detox, entre aspas, ou depurar, ou eliminar de forma mais eficaz em mastigar bem. E, portanto, eu aqui, se calhar, eu coloquei aqui uns pontozinhos, usar menos proteína e usar menos gordura para estas pessoas que querem querem depurar, mastigar bem, comer com consciência e presença. Quando nós comemos com consciência e presença, consumimos mesmo muito menos quantidade de comida do que quando estamos no telemóvel, a ver televisão, a falar com amigos, ou o que seja. Portanto, às vezes o prato desapareceu e nós nem sequer demos conta daquilo que comemos. Portanto, comer com consciência e presença também nos ajuda a fazer melhores escolhas. Utilizar menos aquele azeite que em Portugal se utiliza tanto nos refogados e em cima da comida. Portanto, até estamos a comer uns vegetais escaldados,
mas regámo-los com azeite. E já agora, isso também é outro ponto, comer muitos verdes escaldados. Os verdes escaldados ajudam mesmo o fígado a depurar e a eliminar gordura, juntamente com a cevada integral, juntamente então com o rábano e com o nabo, portanto comer este tipo de alimentos. E o nabo e o rábano, para as pessoas que são um pouco mais flácidas, talvez tenham que ser ligeiramente cozinhados, não os consumam totalmente crus, porque poderá não ser benéfico, está bem? Porque as pessoas estão mais inchadas e, portanto, consumir alimentos mais cozinhados. Não comer a partir das 5 da tarde, eu sei que isto, ou saltar o jantar, ou jantar muito cedo, comer por volta das 6, eu digo que aqui 5 da tarde, mas 6, 6 e meia, e vocês dizem, mais Dulce, eu acho que não consigo comer a essa hora, jantar a essa hora, mas é muito mais benéfico quando se quer perder peso e fazer o tal detox e permitir ao fígado e à vesícula trabalharem de forma mais eficaz para eliminar gordura. É muito mais eficaz, estava eu a dizer, não comer ao jantar ou fazer uma pequena refeição ao jantar do que saltar o pequeno almoço. Eu sei que a maior parte das pessoas que quer fazer um intervalo de 12 ou mais horas sem comer, normalmente salta ao pequeno almoço, mas o que eu aconselho é que se jante mais cedo. E ao jantarmos mais cedo fazemos então o intervalo de pelo menos 3 horas até a hora de nos irmos deitar e fazemos também as tais 12 horas ou mais de jejum até de manhã. Eu recomendo as 12 horas de jejum e eu sei que não é jejum, está bem, mesmo que façamos 12, 16, 14, 18 horas, nunca estamos a fazer jejum, o que estamos a fazer são intervalos em que nos alimentamos, intervalos mais pequenos. Se estudarem a questão do jejum intermitente, cuidado que aquilo não é um jejum, está bem? São intervalos em que permitimos que alimentar-nos, mas eu não queria entrar agora por esta questão. O que eu queria dizer é que este é mais um ponto, jantar cedo, jantar muito cedo. Se por acaso às 6 da tarde ainda estiver a trabalhar, leve um bom lanche para o trabalho, de forma a comer esse bom lanche que tenha tudo aquilo que necessita, que tenha cereal, que tenha leguminosas ou outro tipo de alimento que ajuda a formar tecidos e que dê saciedade, e que tenha uns vegetais e que tenha até fruta, se quiser comer fruta, também essa refeição. E depois chega à casa e já não come nada, bebe um chá e o seu corpo vai responder de forma incrível se fizer isto. Outra coisa que eu queria dizer é o excesso de consumo de frutos secos. A nossa sociedade só se permite consumir esta quantidade de frutos secos porque na maior parte de nós tem dinheiro. Substituir esses frutos secos por um bom prato de leguminosas, grão de bico, lentilhas, feijão, e vai ver que vai sentir, possivelmente está-me a ouvir e não tem questões económicas e consegue comprar os tais frutos secos, mas o que eu quero dizer é que vai sentir na sua carteira, mesmo que não precise de fazer essa restrição a nível monetário, não é? A nível financeiro não precisa de fazer essa restrição, e vai sentir muitos benefícios no seu corpo. As leguminosas são extremamente completas. Eu falei nos macronutrientes no início e nós na macrobiótica não falamos de macronutrientes, não é? Não falamos nada disto, mas eu falei porque a maior parte das pessoas entende melhor este tipo de linguagem. Um feijão tem aminoácidos essenciais, que é aquilo que nós chamamos de proteína, são os 9 aminoácidos essenciais, tem parte deles, junto com o cereal terá a totalidade dos aminoácidos essenciais, portanto terá a tal proteína, e para além disso tem gordura e tem hidratos de carbono. E não tem a quantidade de gordura que tem a maior parte das oleaginosas. Portanto, ter este tipo de opções, substituir então os tais frutos secos por um bom prato de lentilhas, por um bom prato de grão, por um bom prato de ervilhas ou de favas, e portanto ter esta noção. E podem comer isto ao lanche e ao vosso jantar. Ao lanche, até no trabalho, levarem a marmita para o trabalho e comerem o jantar por volta das 5h30 e depois já não jantarem. Isto para pessoas que querem realmente depurar.
terem o cuidado com o excesso de fruta, mais uma vez, comerem fruta, mas comerem as tais 3 peças de fruta por dia, ou 3 porções, porque uma peça de fruta, por exemplo, eu não posso dizer que um morango seja uma porção de fruta, será aquilo que caiba na nossa mão, não é? Isto é uma porção de fruta. Comer sempre sentado, com consciência, e substituir aos poucos a proteína animal por proteína vegetal. Isto vai ser uma mudança a longo tempo, ou seja, vai ser uma mudança para a vida. E os detox, sinceramente, os detox a mim afligem-me, porque quando uma pessoa entra nesta onda dos detox, a determinada altura está-se a fragilizar. E em vez de estar a fazer, estar a contribuir para ter ossos fortes, para ter uma pele bonita, para ter um cabelo bonito, para ter, sei lá, para um dia engravidar e ter filhos e eles nascerem saudáveis também e não irem roubar nutrientes ao corpo da mãe, porque a mãe come de forma adequada e está nutrida. A mim preocupa-me, sinceramente, pessoas que andam de detox em detox e não veem isto como sendo a alimentação, como sendo a base para nos mantermos saudáveis. Nós só fazemos detox e só fazemos grandes jejuns, etc., porque sabemos que a seguir vamos poder comer e poder comer até em excesso. Quando nós fazemos uma alimentação com escolhas conscientes diariamente, não precisamos de fazer dietas, etc. Eu amanhã falarei então das pessoas que não precisam de fazer detox, porque este vídeo já está muito longo. Obrigada por me ouvir e até amanhã.